Já estamos nos preparando para a festa da Ascensão e neste domingo Jesus vai nos continuar falando das suas relações com o Pai e nos incentivando, nos falando da importância e da necessidade da oração. Mas antes ele faz como que um resumo a respeito da sua missão. Eu vim ao mundo e volto ao Pai. Deixo o mundo e volto para o Pai. Na verdade, Cristo veio para restaurar a humanidade e veio para salvar o que estava perdido. Ele veio para restabelecer a amizade do homem com Deus, que havia sido perdida pelo pecado de Adão. E agora então ele volta ao Pai, e volta cheio de glória, mas volta como intercessor nosso. Na verdade, é Ele quem ora continuamente ao Pai por nós. E toda a oração, ela vai exatamente por Jesus ao Pai. Por isso Ele diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. A grande obra de Jesus não foram os milagres, embora os milagres foram muito importantes, mas a grande obra de Jesus foi transformar um pecador em santo. Esta é a grande obra. E é por isso que Jesus diz aos discípulos que aquele que crê nele fará obras maiores do que as que ele fez. Ele aí não se referia a milagres, embora haja muitos milagres na igreja, mas se referia à transformação que a igreja fez do mundo, levando o evangelho às pessoas, a toda criatura, e pela graça de Deus transformando o homem pagão, o homem pecador, em grande santo. Esta é a grande obra de Jesus, e essa obra que Ele quer que a igreja continue fazendo. Jesus é o pontífice entre Deus e os homens. Pontífice aí vem de ponte, é que faz essa ponte entre nós e Deus. Ele estende a mão para nós, para nos levar para o Pai, e nesse sentido Ele é a ponte. Mas quando Ele estende a mão para nós, Ele quer que nós estendamos a mão para Ele. E nós estendemos a mão para Jesus através da oração. É preciso orar e orar sempre. E Jesus insiste muito nisto. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedi e recebereis. Orai sem cessar, nos diz São Paulo. E Jesus nos dá o exemplo da oração, seja chamando os discípulos para a oração, seja Ele passando muitas vezes noites inteiras em oração, falando com o Pai. É preciso que levantemos a mão para Deus, e nós vamos levantar pela oração. O que é a oração? A oração, em primeiro lugar, é a nossa elevação a Deus. Pela oração, diz São João Crisóstomo, a alma se eleva aos céus e abraça o Senhor com inefáveis amplexos, inefáveis abraços. A vida de oração é um dom a acolher, nos diz Santa Teresa. A oração não é uma técnica, não é um yoga. Estamos tão influenciados pela cultura oriental e muitos católicos começam a mergulhar nesses tipos de oração, como se fosse o despojar-se de si mesmo para chegar ao nada, e como se a oração ou a meditação necessitasse de uma certa técnica psicológica. Não. A oração é um dom também de Deus. Nós vamos a Deus porque Deus já veio a nós. É ir com a nossa mão para segurar nas mãos de Jesus. Então Jesus tomou a atitude de vir a nós e nós tomamos a atitude de irmos a Ele.
Então, na oração há um encontro nosso com Deus. E esse encontro é na pessoa de Jesus Cristo, Deus feito homem, que é como pontífice. Por isso não se pode falar numa verdadeira oração sem Jesus. Fico às vezes um pouco curioso para saber o que pensam as pessoas quando chamam, por exemplo, pessoas de outras religiões, também monoteístas, para orarem juntos. E fico imaginando, vamos orar juntos sem Jesus, mas toda oração tem que passar por Jesus. Então é curioso saber o que pensa, né? Se toda oração passa por Jesus, se Jesus é o único intercessor nosso diante do Pai, como orar sem Ele é impossível, porque Ele que é a ponte, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se eu vou orar por Jesus e com Jesus, ao menos em desejo, não é? Agora, por isso essa união nossa com o nosso Senhor deve ser tal que nós temos que pedir ao Pai aquilo que Jesus quer, desejar aquilo que Jesus deseja e buscar em Deus aquilo que Jesus busca, porque é Ele quem ora por nós no Espírito Santo. Então concorrem aí as três pessoas da Santíssima Trindade na oração: o Pai que nos ouve, o Filho que fala em nós, o Espírito Santo que nos move a falar com o Filho. Essa é a dinâmica da oração, que não é uma técnica, que não é algo assim puramente humano, mas é algo, é um entrar no próprio seio da Santíssima Trindade para estabelecer esta comunhão. Por isso a oração leva necessariamente a essa comunhão nossa com Deus. Santo Agostinho nos fala que é uma elevação da nossa alma a Deus. Então a oração, repito com Santa Teresa, é um dom de Deus. Estou em Deus e Deus em mim, com Jesus no Espírito Santo. E precisamos ter essa vida de oração. A oração tem dois fundamentos, podemos dizer. O primeiro fundamento é a humildade. Pela oração eu reconheço que sou criatura, reconheço que sou pequeno, reconheço que sou pecador, reconheço que sou frágil. Então toda oração deve me levar necessariamente a uma conversão, a uma mudança de vida. Mesmo que eu seja um grande pecador, devo rezar mesmo, porque a oração vai mexer comigo e vai evidentemente me colocar nessa união com Deus. Se eu estou no pecado, que eu devo rezar para me converter, porque eu nunca devo fazer as pazes com o pecado. Então toda oração vai me levar a ir ao encontro de Deus, mesmo na minha mazela, na minha pequenez, na minha miséria. Então a oração, ela tem como primeiro fundamento humildade. Não posso ir a Deus para obrigar a Deus a fazer as coisas para mim. O Senhor tem que me fazer isto, o Senhor tem que me curar. Eu não posso querer obrigar a Deus ou desafiar a Deus. Por outro lado, não posso fazer com Deus uma relação comercial. Eu dou para receber em troca. Há uma mentalidade hoje chamada teologia da prosperidade, em que se prega em muitas igrejas protestantes e também dentro da igreja católica em alguns âmbitos, em que se vai a Deus para resolver problemas, e como Deus fosse aquele que vai me atender porque eu vou fazer alguma coisa. Eu te dou o meu louvor, te dou o meu dízimo, e em troca eu tenho que ter tal coisa. Então esse é um problema que eu tenho que mexer dentro da minha vida, de ir a Deus com humildade, reconhecendo a minha miséria, a minha pequenez. Este é o fundamento da oração, o primeiro fundamento, porque só Deus pode me dar as graças. Só Deus é a fonte de todo bem.
Eu não sou fonte do bem. Se eu fizer algum bem e devo fazer, esse bem vai estar fundamentado em Deus, não em mim mesmo, não nas minhas forças, não nos meus merecimentos. Então, tenho que ter humildade. Sem humildade não tem oração. E reconhecendo aí que sou criatura, e assim para receber de Deus. Por isso Cristo diz lá em São Lucas, no capítulo 11: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Pedi. Então, quando eu peço, eu reconheço que eu preciso e vou pedir àquele que vai me dar alguma coisa de que eu necessito. Então, quando eu peço, eu necessariamente tenho que ser humilde, porque eu estou pedindo. É diferente daquele que está mandando. Eu estou pedindo. E Jesus diz o verbo pedi. Pedi e recebereis, buscai e achareis. Ou seja, aquele meu pedido deve estar unido à atitude minha de ir buscar, de fazer a minha parte, de estender a minha mão para Deus e, enquanto Ele me dá a graça, eu ir fazer aquilo que é necessário. Como disse Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então, o que é que eu estou fazendo para conseguir tal graça? Não vou esperar cair do céu, eu vou fazer alguma coisa, porque Deus em geral age por causas segundas, e aí eu vou fazer a minha parte. Então, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Eu preciso bater, a porta está fechada, eu preciso bater, e se eu bato, a porta vai se abrir, mas eu tenho que esperar que ela se abra. Então eu tenho que ter paciência, porque a graça vem na hora certa, na hora de Deus, não na minha hora. E ela vem para a minha santificação e para a minha salvação. Então eu vou bater e vou esperar. Deus vem abrir e vai me entregar a graça, vai me dar a graça. Então, pedir com humildade, buscar, fazendo a minha parte, e batendo a porta e esperando o momento da graça. E para isso eu preciso ter humildade. Se eu não tenho humildade, eu não consigo nada. Mas se eu tenho humildade e peço, eu consigo tudo. E tudo aquilo, evidentemente, que seja necessário ou que não impeça a minha salvação. Por isso diz São João Crisóstomo, mais uma vez: não há nada mais poderoso na terra do que aquele homem que reza. Podemos rezar e devemos, aí nós nos tornamos verdadeiramente poderoso. Se nós vamos aos santos que fizeram grandes milagres, conhecemos vários, um Santo Antônio, um São Francisco, um Santo Padre Pio, e tantos santos. Se a gente perguntar para eles qual era o poder deles, era o poder da oração, era o poder de pedir, e eles pediam. E assim também nós podemos pedir, e devemos pedir. Pedir não só para nós, mas pedirmos uns pelos outros, e constantemente. Pedi e recebereis. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. É uma promessa de Jesus. Tudo, e tudo é tudo. Evidentemente, tudo dentro daquilo que é para a nossa salvação, para a salvação do nosso próximo. Seja bens materiais, bens temporais, seja bens espirituais, que são os principais. Mas tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá, porque o Filho vai pedir conosco. E o Pai, quando olha para nós, vê ali o Filho pedindo, porque somos cristãos, somos enxertados em Jesus, permanecemos nele, e quando nós rezamos, é Cristo quem reza, e o Pai olha para cá e vê o Filho rezando, e o Pai atende. Quais são as bases da oração? A fé e a confiança. Primeiro, a fé na presença de Deus. Nós devemos falar com Deus como o filho falando com o pai. Estou com Ele e Ele em mim. E tenho que ter fé nessa presença de Deus, que Deus está me ouvindo, mas falar com sinceridade. Não vamos enganar a Deus. Diante de Deus nós tiramos as máscaras e com sinceridade,
Como nós falamos com um amigo, por exemplo, um amigo que nos conhece, sabe das nossas dificuldades, das nossas falhas, não tem como enganar o amigo, muito menos a Deus. Então vamos falar com Deus, confere a sua presença, Ele está aqui comigo. Eu creio, Senhor, que estás aqui presente, que conheces os meus pensamentos, que conheces os meus anseios, que conheces as minhas dificuldades, que conheces também as minhas falsidades, conheces as minhas fraquezas, as minhas quedas, as minhas faltas de bons propósitos, Senhor. O Senhor conhece tudo que eu quero, tudo que eu penso. Vejam lá no Salmo 138, Tu me conheces, Senhor, Tu sabes de tudo, Tu me vês em tudo. Se eu levanto, se eu caio, se eu penso, se eu não penso, Tu sabes tudo. Então, Senhor, com sinceridade, eu vou falar contigo. Então a oração deve ser esse contato íntimo, com fé na presença de Deus. Está aqui, vou falar com Ele. Santa Teresa usa uma figura muito bonita, que é a figura do castelo interior, aqui muitos conhecem, aquele castelo interior Moradas, né? Em que ela fala que nossa alma é como um castelo de cristal e no centro Deus. E Ele está ali, dentro de nós. E vamos falar com Ele, estará aqui, pertinho, muito próximo, junto a nós. Então essa fé na presença de Deus é a primeira condição para orarmos e orarmos bem. E estabelecemos a oração como um diálogo. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. E quando falamos que Deus vem falar conosco, não vamos imaginar um milagre que Deus vai aparecer em forma humana ou como um raio de luz e vai conversar diretamente. Não é nesse sentido. Deus fala conosco a todo momento com boas inspirações. Quantas vezes a gente tem um problema e de repente vem uma inspiração? É Deus falando. Ou então Deus fala conosco através de uma pessoa, através de uma pregação, através de uma leitura, através de um acontecimento. Mas sobretudo Deus fala conosco através das páginas do Evangelho, que tem ali as palavras de seu Filho. Mas esse diálogo, ele acontece sempre quando com humildade nos dispomos a falar com Ele. E Ele vai estabelecer conosco sempre esse diálogo. Nós vamos a Ele e Ele vem a nós. É como eu disse no início, a figura da mão estendida. Nos estende a mão para nós, mas Ele quer que nós estendamos a mão para Ele segurar. Então é preciso ter essa fé na presença de nosso Senhor para conversar com Ele. A fé, tem que ter fé também, não só na presença, mas fé na fecundidade da oração. Ou seja, a confiança. A oração é fecunda, porque a oração é fonte de inúmeras graças, ou inúmeros bens. A oração é que nos transforma e nos faz conhecer mais a Deus e nos faz conhecer mais o amor de Deus. É pela oração que nós somos a cada dia santificados. Vamos cada vez mais conhecendo o que mais é importante para nós e vamos tendo todo o equilíbrio de colocar o que é Deus como centro, colocar Deus como centro, e dentro da nossa vida fazer a verdadeira hierarquia de valores. Isso é possível pela oração. Orai sem cessar, diz a Sagrada Escritura. Por isso devemos rezar sempre. De manhã cedo, levantar-se, fazer o oferecimento do dia, agradecer a Deus pela noite tida, fazer bons propósitos. Antes de começar o dia, não saia de casa, não comece suas atividades sem antes ter esse contato com Deus. Às vezes acorda atrasado, pula da cama e vai fazer tudo ao mesmo tempo, desesperado. Isso não é bom. Isso não é bom. Tem que acordar com calma,
e parar um pouquinho, mesmo sentado na cama, ter essa conversa com Deus. Oferece a Deus o dia. Depois, durante o dia, tire um momento para ficar com Deus. Pare. 15 minutos no dia não vai te atrapalhar em nada, muito pelo contrário, vai te transformar. Quantos 15 minutos nós perdemos durante o dia com tantas futilidades? Então reze de manhã um pouquinho, e assim o seu dia vai ser muito, muito melhor, né? Depois, durante o dia, como nós sabemos que a oração é um diálogo, procure ter esse diálogo com Deus durante o dia em diversos momentos. Está dirigindo, está indo ao trabalho, está voltando, está fazendo mesmo no trabalho, né, ali diante do computador, por exemplo. Não, meu Deus do céu, 10 segundos transformadores. Parou. Pensa em Deus e diga: Senhor, muito obrigado por estar aqui. Senhor, me ajuda nesse trabalho que está difícil. Senhor, cuida lá da minha família que ficou em casa. E esse diálogo, viver essa presença de Deus. Depois, à noite, antes de dormir, fazer um de consciência, falar com Deus agradecendo o dia, pedindo perdão pelos pecados cometidos durante o dia. Dormir bem, né? Tranquilo, podendo fazer uma leitura antes de dormir, né? Ficar vendo vídeo na internet, né? Quando não aguenta mais, cai. Isso é ruim, isso não faz bem, né? Pega um livro, leia, pronto, vai dormir tranquilo. Essa vida de oração, né? Por isso diz: orai sem cessar, é nesse sentido, né? Se você reza de manhã, reza à noite, e durante o dia há momentos assim de elevação para Deus, ou viver essa presença de Deus, é claro que isso vai transformar. E é nesse sentido que Jesus transforma o pecador em um santo. Pensamos a Nossa Senhora, que é a mãe da oração, a mãe daquele que reza, que ela sempre nos acolha e nos leve a Jesus e nos ensine a vivermos esse tempo aqui na terra como um tempo de intimidade com Deus na oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.